Epicuro de Samos. Epicuro é o fundador da escola epicurista. Quando do fim da trilogia máxima da filosofia clássica grega, ou seja, depois que passamos por Sócrates, Platão e Aristóteles, a filosofia grega ela começa a se misturar com uma série de outras tendências filosóficas mais místicas, mais voltadas para o interior de si próprio, né? E o Epicuro vai ser um desses filósofos que vai se destacar com a Carta sobre a Felicidade, e com uma escola, de fato, uma escola epicurista naquela época, pós-Aristóteles. O Epicuro nasceu na ilha de Samos, em 341 a.C., e ainda muito jovem partiu para a Ásia Menor. Quando criança ele estudou com um platonista, nessa hora passa muito avião. Reza a lenda que, ao ouvir uma frase do poeta Hesíodo, que viveu na Grécia no século VII a.C., muito antes do Epicuro, que ele diz que tudo veio do caos, o Epicuro pergunta, e o caos veio de onde? Que é uma questão que só a religião acaba explicando. Ele retorna para a terra natal em 323 a.C. e vai ser discípulo do Demócrito de Abdera. O Demócrito é aquele cara do átomo. Lembrem vocês, é considerado um atomista. A gente estuda lá nos pré-socráticos, antes do Sócrates, mas ele, na verdade, é contemporâneo ao Sócrates. Por ter entrado em contato com a teoria atomista, da qual ele reformulou alguns pontos, né, e ele vai ensinar a filosofia, como todos os grandes filósofos fizeram naquela época, né? Ele funda a sua própria escola filosófica, que é a chamada de O Jardim. Está sempre ali vinculado, né? O Platão tinha a escola dele, a academia, ele dava aulas no jardim. O Liceu do Aristóteles também usava o jardim. O jardim é um lugar. Experimentem um dia e pensar em algum jardim. Achem um jardim para vocês chamarem de seu e tentem refletir no jardim. É produção de filosofia pura, de verdade. Tá? Nesse jardim ele residia com alguns amigos e na cidade de Atenas, e que ainda era o berço da filosofia, ele leciona nessa escola até morrer em 270 a.C. Cercado de amigos e discípulos, ele teve uma vida marcada por um certo ascetismo, pela serenidade e pela doçura. O propósito da filosofia do Epicuro era atingir a felicidade, mas não era qualquer felicidade, ele buscava uma felicidade interna, uma felicidade da paz de espírito, da calma, um estado caracterizado pela aponia, que é a ausência de dor física. Quase um processo meditativo que os budistas usam muito, e a ataraxia, que é a imperturbabilidade da alma. Esse sentimento é realmente muito zen. Ele buscou na natureza as balizas do seu pensamento e queria, a exemplo dos animais, queria que os homens buscassem se afastar da dor e se aproximassem do prazer. Essas referências seriam as melhores maneiras de medir o que é bom ou ruim. Ele se utilizou da teoria atômica do Demócrito para justificar a constituição de tudo o que há. Ele dizia que os átomos são de quantidades infinitas e de qualidades finitas, né? E sujeitos a infinitas combinações, obviamente. A morte física ela seria só o fim do corpo, né, e do indivíduo, que era entendido como um somatório de carne e alma, pela desintegração completa dos átomos que o constituem. Nesse período ainda não se falava em alma como a gente pensa no mundo cristão, né? Não era aquela alma que ia para o céu ou para o inferno, era a alma como ânima, como um estado de um fogo prometeico, né, que te dava a luz, que fazia com que você vivesse. Não existia nenhum tipo de ciência ou medicina que fosse capaz de explicar o porquê a gente vive, porquê que a gente fala, porquê que a gente anda, né? Então havia a consideração de acreditar nos deuses, né, nas lendas gregas todas, né, no sopro do Prometeu, no sopro de Zeus, no fogo de Prometeu, mas havia essa percepção e se falava nesse termo a alma como algo que desse um sopro da vida, né, sem nenhuma característica religiosa ainda. Ao perceber que as pessoas eram muito supersticiosas, o Epicuro resolveu tranquilizá-las quanto aos tormentos do futuro ou após a morte, né? Dizia ele que não havia por que temer os deuses nem a vida após a morte. E além disso, depois de mortos, como não estaremos mais de posse dos nossos sentidos, seria impossível sentir alguma coisa. Não que ele achasse que a morte fosse algo
que fosse diferenciar, que fosse melhorar a vida de alguém e tal. Ele não tinha essas crenças, não. Ele achava que a vida era absolutamente fundamental, mas ele não achava que devesse se temer a morte. Tá? Não morrer, mas o pós-morte, né? A vida após a morte, para ele, era algo que não devia ser motivo de medo de nada. Assim. Encontra-se aqui um dos pontos fundamentais do pensamento, do entendimento da doutrina do Epicuro, que também foi tomada por seus seguidores e discípulos como uma espécie de evangelho, né? Uma boa nova, o equacionamento entre as dores e o prazer. Das 300 obras escritas pelo filósofo, restaram apenas 3 cartas, que versam sobre a natureza, sobre os meteoros e sobre a moral, e uma coleção de pensamentos, fragmentos de outras obras perdidas, cartas. Uma curiosidade, que é assim, encontraram diversas cartas que seriam do Epicuro e publicaram em 1837 sob o título de Epicureia. Um filósofo, um pesquisador alemão fez isso. E aí depois, mais tarde, descobriram que os fragmentos, na verdade, eram de outro filósofo, mais antigo do que ele, que era o Leucipo, que também era um atomista. Segundo o Epicuro, para atingir a certeza, é necessário confiar naquilo que foi recebido passivamente, na sensação pura e, por consequência, nas ideias gerais que se formam no espírito, como resultado dos dados sensíveis recebidos pela faculdade sensitiva. Então ele era um atomista, né, discípulo do Demócrito, e no sistema epicurista os átomos se encontravam fortuitamente, por causa de uma leve inclinação em sua trajetória, o que, segundo ele, faria com que eles se chocassem e constituíssem a matéria. Eu sempre fico muito impressionado com isso, porque os atomistas descobriram essa relação sem ter um microscópio, sem ter um analisador de partículas, sem ter nada que fosse viável assim, do ponto de vista de observar o mundo microscópico, e eles conseguiram perceber isso. Eu acho isso fantástico. Enfim, é isso. A doutrina do Epicuro entende que o bem reside no prazer, e por isso foi uma doutrina muitas vezes confundida com o hedonismo, que é uma doutrina que prega o prazer, um prazer sexual, um prazer sobre todos os aspectos, né? O prazer de que fala o Epicuro é o prazer do sábio, é o prazer da justa medida e não dos excessos. É a própria natureza que nos informa que o prazer é um bem. Este prazer, no entanto, apenas satisfaz uma necessidade ou aquieta a dor. A natureza nos conduz a uma vida mais simples, mais serena. O único prazer é o prazer do corpo, e o que se chama de prazer do espírito é apenas a lembrança dos prazeres do corpo. Por isso o convívio entre os estudiosos de sua doutrina era tão importante, a ponto de viverem em uma comunidade. Ali no jardim, eles poderiam se dedicar à filosofia, cuja função principal é libertar o homem para uma vida melhor. Leiam Epicuro. A Carta da Felicidade é facinho de achar aí na internet. É só digitar e você acha a tranquilidade da alma, do corpo também. Você acha em PDF, de graça e tal. Tá bom? Carta sobre a Felicidade. É uma carta que ele escreveu a Meneceu. É isso. Até mais tarde, queridos.